Existe algo que poucas pessoas percebem, mas que está drenando silenciosamente a força espiritual de muita gente. Quanto mais você se explica, mais fraco você fica. E não é fraqueza emocional apenas. É algo mais profundo, algo espiritual. Algo que age nos bastidores, enquanto você acredita que está apenas tentando ser justo, claro ou correto. Talvez você tenha crescido acreditando que explicar é sinal de maturidade, que se justificar é necessário, que, se você falar com calma, clareza e boa intenção, o outro vai entender. Mas a realidade tem te mostrado outra coisa. Você explica e a pessoa distorce. Você se justifica e ela ataca. Você abre o coração e aquilo que era íntimo vira munição. E no fim de tudo, você não se sente aliviado. Se sente cansado, esvaziado, como se tivesse perdido algo que não sabe exatamente o que é. Isso acontece porque nem toda explicação fortalece. Algumas explicações expõem, algumas não resolvem conflitos. Apenas alimentam dinâmicas que te enfraquecem. E há um ponto em que explicar deixa de ser comunicação e passa a ser submissão emocional. Um ponto em que você não está mais falando para esclarecer, mas para tentar se defender de acusações que nunca vão cessar. Existe um padrão muito claro. Pessoas que exigem explicações constantes raramente estão interessadas na verdade. Elas estão interessadas em controle, em validação, em manter você preso a um ciclo onde sempre precisa provar algo. E toda vez que você entra nesse ciclo, você entrega poder, você entrega tempo, você entrega energia, você entrega paz. Espiritualmente, isso é perigoso, porque quando você começa a se explicar demais, você começa a agir como se a sua identidade dependesse da compreensão dos outros, como se o seu valor estivesse condicionado à aprovação alheia. E sem perceber, você deixa de se firmar naquilo que Deus já confirmou sobre você para tentar convencer pessoas que não querem ouvir. Há momentos em que o excesso de explicação não é humildade, é insegurança disfarçada. Não porque você é fraco, mas porque foi condicionado a acreditar que precisa ser entendido o tempo todo para estar em paz. Só que isso é uma armadilha que cansa, confunde e enfraquece. Quanto mais você fala para quem não quer entender, mais você se desgasta. Quanto mais você se justifica para quem já te julgou, mais você se expõe. E quanto mais você tenta controlar a narrativa, mais preso você fica nela. É como se você estivesse lutando uma batalha que nunca termina. Porque o objetivo do outro não é resolver, é manter você reagindo. Espiritualmente, existe algo ainda mais profundo nisso. Nem toda pessoa está lidando apenas com você. Algumas estão lidando com o que você representa, com a sua postura, com a sua fé, com o seu crescimento, com o seu avanço. E nesses casos, nenhuma explicação será suficiente, porque o incômodo não está nas suas palavras, mas na sua existência. Quando você se explica demais, você começa a negociar limites que nunca deveriam ser negociados. Começa a justificar decisões que não precisam de autorização. Começa a dar detalhes que não deveriam ser acessíveis. E pouco a pouco vai perdendo a firmeza interior. Aquela convicção silenciosa que sustenta você mesmo quando ninguém aplaude. O desgaste que você sente hoje talvez não venha daquilo que você está fazendo, mas daquilo que você está falando. Das conversas que se repetem, das explicações que nunca são suficientes, das tentativas frustradas de ser compreendido por quem não tem disposição para ouvir. E isso não te enfraquece apenas emocionalmente, enfraquece espiritualmente, porque rouba sua clareza, sua paz e sua autoridade interior. Existe um momento em que Deus não te chama para explicar, mas para permanecer firme. Um momento em que falar mais não resolve, apenas adia o corte necessário. Um momento em que o silêncio não é ausência de resposta, mas um posicionamento espiritual. Quando você entende isso,
algo muda. Você para de correr atrás da aprovação, para de se defender automaticamente, para de reagir a toda provocação. Quanto mais você se explica, mais abre espaço para ser questionado novamente. Quanto mais detalhes você oferece, mais pontos o outro encontra para atacar. Quanto mais você tenta se justificar, mais a conversa se alonga e mais você se desgasta. É um ciclo que não termina, porque nunca foi feito para terminar. Ele existe para te manter ocupado, cansado e emocionalmente vulnerável. Espiritualmente falando, há batalhas que não são vencidas com argumentos. São vencidas com postura, com silêncio, com constância, com coerência entre o que você vive e o que você carrega. E isso incomoda muito mais do que qualquer discurso. Porque quando você para de se explicar, você tira do outro o controle da situação. Você encerra o jogo. Você não oferece mais material para manipulação. Muitas pessoas confundem firmeza com arrogância, silêncio com indiferença, limites com frieza. Mas isso acontece porque estão acostumadas a lidar com pessoas que se explicam demais, que cedem demais, que se expõem demais. Quando você para, quando você se recolhe, quando você escolhe não responder tudo, isso gera desconforto. E esse desconforto não é seu problema. Há uma força espiritual muito grande em não reagir imediatamente, em não responder no calor do momento, em não tentar corrigir cada mal-entendido. Porque nem todo mal-entendido precisa ser corrigido. Alguns precisam apenas ser observados. O tempo revela que a explicação nunca conseguiria. Talvez você esteja cansado porque tem tentado se defender de coisas que Deus nunca te pediu para defender. Talvez esteja exausto porque está lutando para preservar uma imagem quando deveria estar preservando sua essência. Quanto mais você se explica, mais você se distancia do centro, do lugar de descanso, do lugar de segurança interior. Existe um tipo de maturidade espiritual que chega quando você entende que não precisa ser entendido por todos, que não precisa ser aprovado por todos, que não precisa se justificar para todos. Quando essa compreensão se estabelece, você se torna mais leve, mais firme, mais centrado. Você fala menos, mas com mais peso. Explica menos, mas vive mais. O silêncio, nesse contexto, não é fuga, é discernimento. É escolher onde investir sua energia. É saber que sua força não está na quantidade de palavras, mas na qualidade da sua presença. Quando você se explica menos, você se fortalece, porque para de se fragmentar, para de se dividir, para de se adaptar a expectativas que não são suas. Há pessoas que só respeitam você quando você para de se justificar. Enquanto você explica, elas continuam questionando. Quando você se cala, elas percebem que algo mudou, que você não está mais disponível para aquele jogo. E muitas vezes, é aí que a dinâmica se quebra. Quanto mais você se explica, mais você se coloca na posição de quem deve algo. E você não deve sua identidade a ninguém. Não deve sua paz, não deve sua consciência, não deve sua fé. Explicar é saudável quando existe abertura, quando existe respeito, quando existe escuta. Fora disso, é desgaste. Espiritualmente, há um chamado para que você confie mais. Confie que Deus vê. Confie que Deus sabe. Confie que Deus é justo. Quando você confia de verdade, a necessidade de se explicar diminui. Porque você entende que não precisa lutar por cada percepção. Não precisa corrigir cada opinião. Não precisa se defender de cada olhar atravessado. Isso não significa viver no silêncio absoluto. Significa falar com propósito. Falar quando há vida. Falar quando há abertura. Falar quando há direção. E silenciar quando falar só serviria para te enfraquecer. Esse discernimento é uma das marcas da maturidade espiritual. Talvez hoje você esteja sentindo um peso que não deveria carregar. Um cansaço que não vem do trabalho, mas das relações, das conversas, das explicações,
das tentativas de ser compreendido. E talvez a libertação que você precisa não seja uma nova resposta, mas a decisão de parar de responder tudo. Quando você se explica menos, você se fortalece porque se alinha novamente com aquilo que sustenta você por dentro. Você volta ao eixo, volta ao centro, volta ao lugar onde sua identidade não depende do entendimento alheio, mas daquilo que Deus já falou sobre você. Agora eu quero te perguntar algo, e responda com sinceridade. Quantas vezes você saiu mais cansado depois de uma conversa em que tentou se explicar? Quantas vezes você percebeu que falar mais só piorou tudo? Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão vivendo o mesmo desgaste em silêncio. Se esse conteúdo fez sentido, deixe seu like. Isso ajuda essa reflexão a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa verdade hoje. E se você ainda não é inscrito no canal Verdade Sem Ruído, inscreva-se agora. Aqui você encontrará reflexões cristãs profundas, inspiradas na fé e na sabedoria, para fortalecer sua mente, seu espírito e sua caminhada com Deus. Talvez o próximo passo para recuperar sua força não seja explicar melhor, mas confiar mais, silenciar no tempo certo, permanecer firme e deixar que Deus faça o que nenhuma explicação jamais conseguiria fazer.